Amém, irmãos. Bom dia. Perdão pela minha voz. Todo fim de conferência eu fico rouca. Irmãos, eu vou compartilhar o alimento diário, a semana 1. E o título é Cuidar do coração e das vestes. Já pelo título, a gente percebe que o Senhor, Ele quer que nós cuidemos tanto do nosso interior quanto do nosso exterior. Porque não adianta nada eu ter um coração limpinho, né? Porque o Senhor, ninguém gosta de morar em uma casa bagunçada. E o Senhor, para morar dentro de nós temos que estar com o coração limpinho, sem sujeira. E para isso a gente pede perdão ao Senhor, né? E Ele nos limpa. E não adianta estar com o coração limpinho e uma roupa que não conduz com o que Ele gosta. Ou, por exemplo, uma roupa comportada e um coração não estando limpo. Isso vai de roupa e tudo que o Senhor não gosta exteriormente em nós, né? Enfim, e o Senhor, Ele pede pra gente tanto cuidar do nosso interior quanto do nosso exterior, porque nós somos filhos dEle e somos a imagem e semelhança dEle. Então, nós temos que estar sempre representando Ele. E a mensagem fala sobre quando Ele foi ao Hades e nos salvou dos pecados, né? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. E o Senhor, quando foi crucificado, o Senhor desceu até o Hades para nos salvar, por amor e misericórdia a nós. Em Efésios 2, capítulo 2, versículos 5 e 6, fala assim: E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele, nos fez assentar das regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse versículo está falando o título do versículo é Do pecado para a salvação pela graça. E esse livro, irmãos, de Efésios, fala muito sobre isso. Fala quando o Senhor realmente nos salvou. Porque Ele nos amou e Ele morreu por nós. E quando Ele morreu, Ele foi lá no Hades e salvou a gente. Olha o amor. Muitas vezes a gente não dá ênfase, né, nisso. A gente não é grato, essa palavra. A gente não é grato pelo que o Senhor fez por nós. O Senhor, além de ter morrido, Ele desceu no Hades para nos salvar dos pecados. Em Romanos 6,18 também fala sobre... eu vou ler Gálatas primeiro, que é Gálatas 5:1. Ele fala assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão, porque o pecado nos deixa escravos dele. A gente faz aquilo que a nossa vontade quer. E a gente fica preso a isso. E nós viramos um escravo do pecado. E não podemos nos deixar levar pelo pecado, porque além do Senhor ter morrido e nos salvado, para a gente ter um coração limpinho, precisamos do amor do Senhor, né? E da misericórdia. E se nós toda vez pecar e falar pro Senhor assim: ai, Senhor, me perdoa, mas ir lá e cair no mesmo pecado, Ele vai nos perdoar quando nós nos arrependemos de verdade. Mas quando a gente se arrepende de verdade, a gente não cai no mesmo erro, porque a gente se arrepende e pede perdão. O Senhor, Ele é muito misericordioso e Ele gosta que nós peçamos perdão a Ele. Mas, irmãos, nós temos que não cometer mais erros, assim. Nós somos humanos, a gente sempre erra. Mas quando a gente pede perdão ao Senhor, nós não cometemos mais, porque a gente realmente se arrependeu. Em Romanos também, 6,18 fala assim: E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça, por isso não pequeis mais. Irmãos, na Bíblia tem muitos versículos sobre falar que nós fomos libertos do pecado por Cristo, mas esses são os que eu lembro. E tem o complemento
pensamento dele em 6:12, que fala assim: portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Muitas vezes, a gente deixa o nosso pecado dominar o nosso corpo. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, nós temos que sempre seguir a Ele e não fazer mais, né, irmãos? Tentar não pecar mais. Porque o Senhor, Ele morreu por nós para nos salvar dos pecados. E assim, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se nós deixarmos habitando o pecado, não vai ser o Espírito Santo que vai entrar em nós, né, irmãos? E assim, quando o Senhor, Ele morreu e nos libertou dos pecados, foi para que nós possamos edificar a igreja dele. Nós possamos edificar a igreja, mas não com as nossas vontades, com a vontade de Cristo, com a palavra de Cristo. Hoje, na reunião do intervalo, entre as conferências, o irmão falou o que estava escrito no alimento diário. Ele falou que quando o Senhor, Ele fala através de nós, a gente tem que obedecer a palavra que está dentro de nós e não ficar pensando no que a gente falaria, porque o Senhor, Ele quer a palavra dele, porque a palavra dele faz a obra, né, irmãos? E nós fomos libertos com esse objetivo de edificar a igreja. E o Senhor nos ama e Ele quer que nós, porque Ele nos usa, então Ele quer que nós, o exército dele, tragamos mais pessoas. E a gente, o irmão hoje falou, nós que vamos trazer o Senhor de volta, edificando a sua igreja. Quando a igreja estiver edificada, o Senhor volta. E o Senhor está prestes a voltar. Nós temos que terminar de edificar a igreja dele, irmãos.